Olá, gente! Boa tarde. Estamos começando aqui a nossa live de terças 14, que a gente faz toda semana. Hoje um assunto mega polêmico. Vamos esperar o pessoal entrar. Oi, meninas! Oi, Adriana! Oi, Má! Oi, gurias. Estamos esperando um pouquinho aqui o pessoal entrar, esperando a Grace entrar para dividir a tela aqui comigo. Hoje um assunto muito polêmico, né? Um assunto que é difícil, né? Filho único ou ter mais de um filho? Eu e a Grace temos duas situações diferentes, cada uma com uma, e a gente quer falar com você quer falar sobre isso com você hoje. Assunto super, super polêmica. Mir Danila, como é o seu nome, Mir Danila, pra gente te chamar certinho? Oi! Às vezes o nosso nome aqui no Insta não é, a gente não consegue saber certinho, né? Aí fica ruim de chamar pelo nome. Então nos falem aqui. Oi, Maria Júlia. Estamos esperando a Graça entrar aqui para dividir a tela comigo. Estamos louca para falar. Ah, Danil Miranda. Oi, Danil. Boa tarde, bem-vinda. Ó, a Grace vai entrar aqui. Vamos ver aqui. Ó, a Grace tá entrando. Oi, Grace. Tudo bem? Estávamos te esperando aqui para esse assunto tão polêmico, né? A Então, gente né, gente? postou aí essa semana, ó, já temos quase 20 pessoas online aqui, show de bola, gurias, pra gente falar sobre esse assunto que não é fácil para ninguém, né? Quanta Ter um dúvida. filho único, ter mais de um. Quem tem dois tem o dilema, às vezes, de ter o terceiro, né? Essas eu admiro, gurias. Admiro muito quem tem mais de dois. Queria ter É. essa E coragem. assim, ó, eu até já considerei, mas a minha mãe já definiu por mim que não. Quem pega ali no batente, né, Graça? A tua mãe no dia a dia ali, guerreiro, já disse: não, o terceiro eu não cuido, Graça. Ó, a Maitê tem os gêmeos. Pô, isso é bom, né, Maitê? Porque aí, por exemplo, eu não teria esse dilema, né? Se eu tivesse tido gêmeos, pá, já tive dois de uma vez. Isso é A bom, gente isso é tem bom. amiga que tem gêmeas que já nos falou assim: ah, eu já pensei em ter mais um terceiro, mas daí vai que vem dois de novo. Ó, Ó, aqui, ó, a Maria Júlia tem um de 3 anos e 6 meses. E estou grávida de 8 meses e louca para ter o terceiro já. Ah, que show, que show. ó. Então vamos lá, meninas. A gente postou essa semana, né? Bom, para quem não nos conhece, né? Eu sei que tem muita gente que já nos conhece, a gente agradece aí a audiência. Quem não nos conhece, eu sou a Fê, E a Graça aqui? a Grace, nós somos as mamães inventoras aqui da Minidini, né? E a gente tem o nosso Mais Amor e Menos Caos, que é esse nosso movimento, assim, para realmente levar mais amor e menos caos aí para as mulheres pós-maternidade, que fica É. caótico, né, meninas? Muitas vezes fica muito caótico. E a gente sempre fala aí que a gente tem, né, alguns pilares, vida pessoal, vida dois, tempo de qualidade com os filhos, o lado profissional também da mulher fica muito conturbado, e a gente com mais amor e menos causa, aí, através das nossas lives, das nossas postagens, do nosso blog, né? Agora do nosso grupo no WhatsApp, a gente quer levar aí esse maior equilíbrio, ajudar um pouquinho, nos ajudar também com algumas coisas que a gente tem aplicado aí na nossa vida, né, Graça? Isso aí. E E aí a gente então, diga, vamos Graça. Então a gente repostou. Ano passado a gente tinha postado esses posts foi acho que de quinta e sexta, se não me engano, né? Postei sobre a minha experiência de que eu falei, minha melhor decisão foi ter tido o segundo filho. E aí a gente repostou no dia seguinte, que a Fê também escreveu na mesma época, no dia seguinte, sobre ter só o filho único e ela estar pensando se ia ter mais um, né? E todas as considerações. Como a gente viu, e de novo, assim, foi dois posts bem comentados e várias dúvidas. Vamos conversar com ela sobre isso, né?
Com certeza. Antes da gente começar aqui, ó, a Renata escreveu aqui: estou esperando chegar as minhas 2 bermudas anti-vazamento. Ah, que show, Renata, tu vai adorar, tu vai adorar. Depois Viu, tu nos Renato? conta quando chegar. Hoje eu postei, foi no Stories, aí no fim assim, não, opinião de mãe, né, também, eu achei bonitinho o Jonas falando assim, ai, a Vazadine não é ruim, ele acordou e ficou com ela, daí eu conversando com ele, eu disse assim, filho, ele, não, ele subiu e ficou com a Vazadine, assim, na sala, assim, ele não quis tirar depois que acordou. Deu, tá, tu não quer tirar, não tá molhada, daí não tinha vazado essa noite, normalmente vaza e muito, ela fica encharcada. Aí ele disse assim, não tá molhada, eu não quero tirar. Daí ele disse que não era ruim, daí disse assim, sabe que tem umas titia que acham que é ruim, quando a gente posta que ele não é ruim, daí, tá, então fala pra elas. Que amor, que amor. Mas, meninas, vamos lá falar sobre o nosso assunto, né? Que a gente postou aí, viu que deu bastante polêmica, então a gente quer falar um pouquinho. Bom, eu e a Grace, como a Grace falou ali, ela tem 2, né? Tomou essa decisão de ter mais de um, né, Grace? Conta um pouquinho aí da tua história, por quê, né? Essa Bom, certeza aí desse sempre. vamos voltar lá no histórico familiar, né? Eu sou filha única e meus pais, eu fiz 40 no passado, então eu nasci em 78, numa época assim que ainda se tinha um pouco mais de filhos, está cada vez diminuindo mais, né? E aí, só que meus pais casaram em 70 e eles levaram 8 anos para me ter. Então, na época, minha mãe já estava com 30, o que hoje é super tranquilo, mas na época, 30 anos já se tinha, né? Mais filhos até. Então, foi difícil. Ela disse que perguntavam muito para ela: mas não vão ter filho, né? 8 anos casada e eles não estavam conseguindo. E aí, meu pai e a minha mãe fez tudo que era exame disponível que conseguiam na época. E meu pai, até então, aquela coisa de homem machista, e antigamente era ainda pior, né? Ele resolveu, fez um exame da contagem só de espermatozoides, né? E ele tinha, foi só uma operaçãozinha simples ali do canal e minha mãe engravidou. E aí a minha mãe queria outro, só que o meu pai era estressadíssimo com o trabalho e tal, e ele não queria. Aí ele disse que ele sempre teve problema cardíaco e tal. Ele disse, não, eu vou acabar tendo um treco, porque eu chorei demais. Eu fui um daqueles bebês que dão muito trabalho, que não dorme, que chora. É graça, chatonilda, é. Eu era assim, e aí meu pai disse, não, eles compraram uma cadeira de balanço, eu tenho até hoje, apareceu no meu stories atrás, assim, dos guris hoje até a cadeira, porque eu não parava, assim, imagina, né? E aí o pai disse, não, eu não vou aguentar ter 2, não quero, e eu pedi a minha infância toda ter o irmão. Eu era muito sozinha, aí, tanto que na época eu fui para pré-escola, porque na época também, né, que com 4 anos era difícil ir para a escola, era poucas as crianças que iam, né, e eu quis, quando a maioria ficava em casa com as mães, né, eu queria ir porque eu não tinha muito amiguinho, eu não tinha muito vizinho, então a mãe me colocou já desde cedo, por a minha carência de ter alguém comigo, né. Então eu sempre cresci falando, eu vou ter pelo menos 2. E essa foi minha decisão. Eu conheci o João, eu já sabia, 2. Aí quando a gente teve o Eric, ele até titubeou um pouquinho, assim, bom, eu te falei, são 2. Já Quando te a falei gente... antes de casar que eu queria 2, tu não veio agora dar pra trás, né, Graça? Se não for contigo, ainda vai ser com outra, cara. Claro que não. Mas assim, Eu foi disse que ia ser 2. Eu disse assim, eu não vou, tu já sabia, eu não vem que não tem, né? Aí ele veio, mas já pensou? Eu tava grávida do primeiro, aí eu já falando do outro, né? Daí disse assim, vamos ver, né? Porque se for uma menina, e aí já pensou de ter outra menina depois, eu sim, e daí? Como assim? E aí, no fim, foi o Eric, e daí quando ele descobriu que era um menino, ele já, dá pra gente ter 2. Eu assim, não, mas eu não iria existir. Ele disse, imagina 3 meninas em casa, 3 mulheres em casa, 3 TPM, nanana. Então tem isso que pesa também na cabeça deles, né? Para quem tiver aí com uma menina em casa e o marido tiver falando que não, conversem sobre isso. Então, aqui em casa teve isso assim, tá, e se for 2 meninos, né? E quando a gente decidiu ter filho, assim, quando agora vai ser para valer, que eu já estava com meus mais de 30 também,
Eu pensei assim, que legal seria se fosse dois meninos. Eu vi um casal assim que tinha dois filhos, eu achei tão legal que a minha ideia inicial de que eu teria um casal e tal, e depois tem filho, a gente ainda bola para isso, né? Mas antes de ter filhos, a gente tem um ideal, né? Ah, eu vou ter um casal, ou vou ter dois meninos, né? A gente almeja uma coisa assim que eu sempre sabia que ia ser dois guris, não sei por quê. E eu sou super feliz hoje com os meninos. Aí tem mais história nisso, mas acho que eu vou deixar a Fê contar do passado dela também. Os teus E aí dois eu têm conto bem a pouca história dos diferença. meninos. É, Eles têm bem pouca diferença, né, Graça? Tu teve os é. guris bem perto, né, um do outro, porque tu sempre quis também que fossem companheiros, né? Isso E é. aí entrou isso também, que acho que é bem importante de pesar, assim, né? Eu vi, assim, na verdade, eu até estava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Os guris têm 2 anos e 4 meses de diferença. Respondendo aí para Maria Júlia também. Quando eu estava grávida, na verdade, desculpa, quando eu tinha o Eric com uns 9 meses, eu já parei com os comprimidos. E aí, porque eu não queria que tivesse uma diferença muito grande, mas eu pensei, não, até engravidar o Eric, eu engravidei 3 meses depois, mas não vou dar a mesma sorte, né? 3 meses depois eu engravidei. E aí, com 1 ano de diferença, só que eu acabei abortando, eu tive problema da tireoide na gravidez do Eric, que voltou quando eu engravidei de novo, daí acabei abortando. E aí passou mais meio ano e 5 meses, eu engravidei de novo, perdi de novo. E nisso eu tinha sido demitida do meu emprego, não era uma fase legal. Eu até vou dizer assim, ó, que financeiramente não deveria pensar em engravidar. Eu vi gente comentando, sobre grana e tudo, né? Mas aí eu pensei, não, tudo vai dar certo. A Minigine, a gente já tinha Minigine, mas ainda não, a gente não tinha renda da Minigine, né, Fernanda? Então era tudo muito incerto. E eu decidi não procurar emprego, bem loucura assim mesmo, ter força e fé ali na Minigine e ter meu segundo filho. E no mês seguinte eu engravidei do Jonas e deu tudo certo. Então, e hoje eu sempre falo assim, foi minha melhor decisão de ter aquela determinação e que era o momento de ter ele. Eles são super parceiros, essa diferença ali de 2 aninhos, né? O que é difícil é quando o mais velho, o Eric, que tinha, né, 2 anos, ele demorou um pouquinho para entender, tipo, por que que eu estava no hospital, ele se preocupou comigo. O irmão, ele sempre aceitou bem. Teve um pouquinho, assim, no início ali, nos 3 primeiros meses até eles aceitarem, né? Mas foi super tranquilo, assim. Acho que daí tem que ter conversa. Claro, tem várias coisas de saber pesar, equilibrar, enfim, né? Mas é ótimo, assim. Eu acho que é muito bom se pensa em ter outro e conseguir, assim, de que não deixa passar o tempo, né? Porque pode passar à vontade. Quanto menor, assim, a diferença acaba tendo maior chance de ser companheirinho. E eu não falei que, na verdade, o meu histórico, todo mundo que eu vejo ao meu redor tem irmãos que não se dão tão bem. E aí a Fernanda pode até, ela vai contar a história dela, mas então, é uma coisa que talvez eu não levasse em conta para eu não ter, né? E isso me fez pesar em ter uma diferença menor de idade e ter dois, eu acho que três, às vezes cria um pouquinho mais de desavença. Então foi a minha decisão de dois e com pouca idade de diferença. Então vamos lá, meninas. Eu já tenho uma história bem diferente da Grace. Diferente dela, que era filha única, eu tenho um irmão mais velho, que eu amo de paixão e que a gente sempre se deu muito bem mesmo, assim, de eu não me lembrar da gente brigar, assim. Né? Hoje ele mora no Mato Grosso, eu moro aqui no Rio Grande do Sul e a gente sente muita falta um do outro, se vê pouco, na verdade, né? Se fala bastante, mas se vê pouco. E eu tenho só um filho, eu tenho o Max, que vai fazer 8 anos agora em maio. E eu e meu marido, na verdade, a gente sempre pensou em ter um filho. Só um filho. Assim, quando a gente falava sobre ter um filho, a gente falava em ter um. Porque o meu marido viaja de segunda a sexta, todas as semanas do ano, né? Poucas semanas ele não está viajando. E eu moro em outra cidade, meus pais moram a 600 quilômetros daqui, minha sogra mora a 300 quilômetros, a gente não tem a rede de apoio que se fala, né? Isso sempre me preocupou demais. Eu sou uma pessoa extremamente organizada e preocupada e minuciosa, e assim,
chega a me dar um certo pânico em pensar, meu Deus, eu não tenho quem me ajude, talvez eu não vá conseguir fazer tão bem como eu fiz com o meu primeiro, né? Que eu consegui, assim, fazer tudo que eu queria como mãe, né? Então, sempre fiquei com esse dilema, né? A gente queria ter um filho, mas depois que o Max nasceu, a gente pensou assim, ai, mas é tão bom um bebezinho, né? Tão maravilhoso. Logo que ele era bebê, eu acho que a gente vai ter dois. Aí, quando o Max começou a entrar naquela fase dos Terrible Twos lá, dos 2 anos por ali, eu arrepiei, eu disse nem pensar ter outro perto, né? E aí que foi o erro, assim, digamos, se eu fosse mesmo, né, gurias, ter outro. Ô, Graça, por que tu tá com essa aparência de desenho? Deixa eu tirar isso aqui, meu Deus. Fechando parênteses aqui, o que a Graça tá fazendo aí? Uma coisa na live Ó, entra. a Kerley aqui do Mundo dos Detalhes, que é a nossa cliente querida, tá falando que igual a você, Fê. É isso aí, né? A Kerley também não tem rede de apoio e tal. E aí, então, mas eu sempre com aquela coisa na cabeça, mas, gente, ter ou não ter outro, vou ter ou não vou ter, né? Não era uma coisa certa na minha cabeça não ter um segundo filho, né? E aí o tempo foi passando, né? O Max pediu, numa certa idade, ali, quando ele tinha uns 4 anos, ele pedia irmão, ele começou a se dar conta que ele tinha amigos que tinham irmãos, apesar que ele tem, é meio a meio, né? Tem muitos amigos que não têm irmãos também, mas ele começou a ver que tinha, alguns tinham e ele começou a pedir. Aí passou essa época, até ele passou para uma época que ele tinha aversão a pensar em ter irmão, depois disso, assim. Não queria nem ouvir falar desse assunto. E nós tentamos, eu e meu marido, na verdade, tentamos por um tempo e não veio. Não veio o segundo filho. E o Max eu engravidei no primeiro mês, assim. Então, eu sempre pensei muito assim, gente, eu acho que talvez não fosse para ser, né? Não fosse para ser. Tive meu primeiro filho super fácil, o segundo não veio, por um período até relativamente longo aí tentando. Então, assim, hoje, o Max hoje, até na verdade, ele voltou a pedir, assim, com 6 anos, ele voltou a pedir, falar eventualmente. E até esses dias ele disse, mãe, pai, já que eu realmente não vou ter um irmão, uma irmã, vocês podiam me dar um cachorro, né? A gente morreu de rir, a gente deu um cachorro para ele, que por sinal tá sendo maravilhoso, gente. Não tô comparando com ter outro filho e ter um cachorro. Um não quer nada dizer com o outro, mas que foi bom para ele, foi muito bom o cachorro. Mas enfim, então assim, uma coisa que eu penso muito, que a gente viu até no post, que as pessoas se questionam muito e se sentem pressionadas e até culpadas, é que as pessoas, a família, a sociedade em geral, né, os amigos perguntam, não vai ter outro, não vai ter outro, não vai ter outro. E quando o filho também começa a pedir, né, eu quero um irmão, eu quero um irmão. Gente, eu sempre defendi isso, a decisão de ter um segundo filho é do casal. É do casal, porque botar uma vida no mundo é uma coisa muito séria e de muito compromisso, né? Então a gente não pode simplesmente, eu vou ter um segundo filho para dar um irmão pro meu filho. Não vai ser ele que vai cuidar, não vai ser ele que vai se responsabilizar emocionalmente e financeiramente, né? Então isso aí a gente não pode fazer uma coisa no impulso, né? Uma coisa é tu querer, uma coisa é tu até não ter a condição financeira, mas eu vou encarar, eu vou conseguir, vai dar certo, tenha, né? Se é uma vontade muito grande, tenha pela tua vontade, pelo teu coração, mas não por pressão externa, né? Quanto a isso, eu fico muito tranquila, assim, da minha decisão, né, de acabar não ter tido outro, por causa realmente dessa minha preocupação, de não ter com quem deixar, de me sobrecarregar. A gente fala aqui todo dia do mais amor e menos caos, né? Então, assim, eu tenho plena consciência que me traria um certo caos, assim, né? Eu ter outro sem apoio, né? Se a minha mãe estivesse por perto, a família do meu marido seria diferente. Então, eu penso muito nisso. Eu digo, olha, eu quero também ter espaço para amar o meu filho que eu já tenho bem, como eu sempre fiz, ter o meu tempo para dedicar para ele. E eu penso que se eu tivesse tido outro, talvez conturbaria isso. Eu não conseguiria dar atenção tão bem nem para um nem para outro, né? Então aí foi a nossa decisão de acabar ficando com um só. E somos muito felizes, sou extremamente realizada como mãe. Não tenho como dizer, né, como seria ter o segundo, que nem desagraça, não existe, né? Só multiplica, não tem. A gente tem esse medo, será que eu vou amar igual, né? Acho que todo mundo pensa isso, né, Graça? É.
Será que eu vou amar igual que eu acabei não comentando antes, mas eu passei por isso, eu escrevi no post, né? Apesar de que, e olhem, né, que como eu falei, eu tinha toda a decisão desde sempre que eu ia ter dois, que eu ia, que eu era pequenininho, não, era tão bom, eu não sei. Quando eu engravidei, eu passei por muito medo. Eu achei que eu não ia me conectar assim com ele logo. Eu não sabia como é que ia ser com o Eric. Todos esses medos assim que tem, né? Ah, eu vou amar igual. Nossa, né? Aí depois que nasce a gente vê que é besteira, assim, que isso aí passa, assim, né? É besteira, assim, realmente, com certeza vai amar tanto quanto, não tem, né? Não tem isso. Eu acho que talvez que nem eu também, eu não tinha vivido isso, né? E aí quando se vive, claro, quem já tem dois, se tá pensando em ter o terceiro, sabe que isso não existe, né? Já passou Esse por não é um medo, né? assim como que nem a Fernanda não mencionou, ela falou, tá, ela tem um irmão e ela se dá super bem. Então, a experiência dela com irmãos, e teve gente que escreveu, ah, mas ter irmão não quer dizer que vai ter uma parceria e tal. Realmente não é. E Né? realmente, eu conheço gente bem próxima que tem irmãos e que não se dá bem, e eu conheço gente que não fala com os irmãos, né? Mas isso, gente, isso não é. Eu acho que não é uma coisa para se levar em consideração. Eu acredito, assim, ó, fortemente que a relação entre irmãos muito se deve ao esforço que os pais fazem Também de, acho. de proporcionar essa relação boa, né? De lá quando começa os ciúmes, quando o bebê, de explicar, de falar, de mostrar, né, todo o lado positivo e, enfim, os meus pais sempre fizeram questão de nos unir muito, assim, a gente sempre foi super companheiro, isso que a gente tem 4 anos e meio de diferença e meu irmão é mais velho, e a gente sempre foi super companheiro, depois na adolescência, saía junto, enfim, na faculdade, e muito pela minha mãe e meu pai, né? Minha mãe, principalmente, que estava com a gente no dia a dia ali, de realmente fazer questão que a gente fosse, né, unido e amoroso um com o outro. Então, eu acho que isso é muito relativo, assim, essa coisa, ah, não vou ter porque o meu marido não tem uma boa relação com os irmãos, pessoas bem próximas, né? Não é, acho que não é por aí, assim, né? Se for isso que tá barrando, assim, acho que não seria para levar em consideração. Eu se fosse por isso, acho que eu não teria, assim, pelo que eu vejo, assim, ao meu redor, né? Mas eu acredito nisso também, então, que é outro medo, assim, que muita gente falou, assim, não é assim, não ver irmão em parceria, acho que vai da criação e vai da gente. Eu crio os meninos, eu e meu esposo, assim, para que sejam parceiros, que entendam ao outro. E, na verdade, daí, fazendo esse exercício, a gente está criando cidadãos ainda melhores, né? Ele está exercendo diariamente, assim, né? Ter a compaixão, ter gratidão, né? Ter paciência. Ensinar. Hoje, assim, do nada, eu vi o Eric querendo ajudar. O Eric é o meu de 5 anos, ajudando o Jonas de 3 a botar o chinelo. Daí assim, não, vem cá, mas daí ele foi lá, ele botou uma fantasia, daí o Jonas ficou chateado. Não, vem cá, eu vou ver uma pra ti. E aí ele foi lá e ajudou o Jonas, que o Jonas ainda não consegue se vestir sozinho, né? Então, assim, que legal, né? Assim como tem dias que ele tá né? Ai, Jonas, sai pra lá, daí a gente tem calma, Erika, aí tem que explicar, né? E assim, e entender do relacionamento, né? Então, entender outras pessoas, né? Então a gente exerce muito, conversa muito com eles, né? E é difícil, né? Porque tu tem que tirar tempo para isso. Com Então eu certeza. vejo. Na verdade, tudo, né, Graça? É questão de tu ter disponibilidade, ter tempo, tu pode ter um, tu pode ter dois, tu pode ter três, tu vai ter que ter o tempo, né? Não é porque tu tem um, por exemplo, o meu filho, se eu deixar, eu posso deixar ele na TV, no tablet o dia inteiro, parece que não tem criança, mas não é esse tipo de maternidade que eu quero, né? Exato. Então eu me envolvo muito com ele, né? E às vezes Assim, até o filho único nesse sentido é mais trabalhoso que ter dois, né, Graça? A gente fala sobre isso. era o que eu Porque eu ia falar. vejo. Na verdade, quando tem muito mais, eles brincam junto. Eu já falei assim, eu às vezes sobro. Eu começo assim, eu quero brincar com eles. Aí, quando vê, estão brincando. Ontem de noite até eu pensei, eu vou tirar um tempo agora, vou ficar com eles. Daí eu olhei assim, não tinha nem onde entrar naquela brincadeira. Daí eu vou deixar. E tem que dar o espaço deles também, né? Então aí eles vão criando assim, eles vão inventando história, vão fazendo coisas entre eles, são tão.
Por esse lado, assim, depois que passa o turbilhão dos 2 primeiros anos, assim, entrou depois no terceiro, que daí toda criança, né, demanda mais atenção os 2 primeiros anos. Daí, depois que passa o segundo ano, assim, quando os dois são maiorzinhos, só vai. Fica cada vez mais fácil. É, com certeza. E outra dúvida que as pessoas têm, assim, que eu vejo muito, assim, às vezes as pessoas têm um certo medo de ter um filho único, porque vai ser mimado. Ah, é mimado. Gente, isso eu sou contra também, assim, ó. O Max, claro que tu acaba até financeiramente, né, podendo proporcionar. Mas isso tu pode ter 3 filhos e ter 3 mimados, 3 mal educados, né? 3 sem limites. Isso aí eu acho que também não é parâmetro, né? A gente sempre levou o Max, assim, com limites, né? Com valores. E não é porque ele é filho único que ele é mimado e sai aí, né, faltando com a educação com as pessoas. Eu acho que isso aí também não tem nada a ver. Eu acho que a mesma educação que tu vai dar tendo um, tu vai dar tendo dois, tendo três, é teu estilo de educar, né? E isso aí não deveria também ser um medo, né? Ah, eu vou ter mais porque um vai ficar mimado. Conheço vários filhos únicos. A Grace, ó, conheço aqui, ó, a minha sócia amigona. Não é mimada, é uma pessoa maravilhosa. É, Grace. Então, isso aí é quebrando os tabus aqui de ter um ou dois, né? Com certeza. E aí eu acho também, claro, né, gente, que o lado financeiro pesa, assim, mas aí acho que tem que pesar, assim, tá, o que que mais conta para vocês? Com certeza, assim, o que que dificulta? A gente adora viajar, eu morei fora, eu morei 5 anos no exterior, desde que o Jonas nasceu, bom, a gente até foi, ano passado a gente conseguiu, mas porque foi uma promoção, a gente foi para o Chile. Mas assim, é difícil, né, para pagar 4 passagens aéreas, por exemplo, vai para a Europa. É super pesado, né? Então, nesse lado pesa muito, assim, a vida muda bastante. Mas aí tem que dizer, bom, o que que mais importa para vocês, né? E É, pesar. é. Se realmente é uma coisa que não quer abrir mão, bom, então um filho a mais vai 25% mais caro de uma viagem, né? É verdade. É, não. São todas as coisas. E eu sempre defendo muito assim, ó, por isso que a decisão é nossa, assim, é do casal, né? Porque essa coisa, porque aí minha família fica pressionando, porque todas, por exemplo, todas minhas irmãs têm 2 filhos, só eu que tenho um, me sinto pressionada, a gente vê, eu escuto esse tipo de comentário. Gente, nada a ver. Tu sabe da tua vida, do que é mais É, importante pra ti. Depende como a Graça falou. Vocês são um casal com um filho que adoram viajar o mundo inteiro e tendo mais um filho seria inviável. Então, assim, é, ó, não é problema nenhum, não é feio, não tem que ter culpa de dizer, escolhas tuas. E a é, pior coisa é a gente ter um filho só por ter, né? Para suprir demandas de outros, assim, né? Para estar enquadrada num padrão aí familiar que impuseram que não é o que deve ser, né? Tem que ser uma coisa que vem dentro de ti, vem de dentro da decisão do casal, né? Porque depois quem vai sair prejudicado vai ser o próprio filho, né? Uma criança que não é tão desejada, vem para cumprir um papel aí, não vai ser uma coisa legal nem para a criança e nem para vocês, né? uhum, Então, tomando essa decisão, vou ter só um filho, fiquem tranquilas com isso, fiquem felizes com isso, né? Assim como se a decisão for de ter dois, e até não podendo ter dois, ter, que também as pessoas vão julgar. Ah, mas não podia ter mais um. Decisão do casal, ninguém tem que se meter com isso, né? Como é que a gente diz, né, Graça? Ninguém paga minhas contas, então. a a pressão da família. Aqui, e aí isso assim da grana, assim, que nem eu tava falando com meu esposo outro dia, assim, nossa, eu acho que. E a maioria você até não sabia como é que a gente estava quando, financeiramente, também falando, assim, quando a gente decidiu ter o Jonas. Talvez tenham pensado, porque eu tinha recém saído do emprego, uma empresa nova, começando. Ah, são louco, ter outro filho agora, né? Não tinha licença maternidade, a gente tem, até hoje, a gente tem uma franquia de uma escola de inglês também, então aí eu estava auxiliando com a escola além da Minidini, eu ia para lá com o Jonas com 30 dias, eu levava ele e ficava daí numa sala separada para não ter muito contato, né, com crianças, mas estava lá com ele amamentando, botava do meu lado, empreender é assim, né, eu não tinha minha licença maternidade.
Mas foram decisões, né? Então, aí outra coisa que eu queria mencionar aqui, uma gravidez é muito diferente do outro, assim como um filho é diferente do outro, bem como sempre se falam, né? É, a gravidez do Eric foi tranquila, mas ele nasceu pequeno, ele ficou 6 horas em observação, depois, graças a Deus, saiu da observação, mas daí já não mamou bem, foi um monte de coisa assim. Já o Jonas nasceu grandão, 3 horas depois estava mamando, sempre mamou no peito e super bem. O Eric dormiu bem no início, o Jonas não. Então, daí às Ah, isso vezes todo mundo fala, né? Que uma gravidez não tem nada a ver com a outra. Aí você fala, mas meu filho, que nem eu falei do meu pai, né? Mas ela só chorava porque eu não dormia. Não quer dizer, se eu tivesse sentido outro que ia ser que nem eu. Provavelmente não. Provavelmente teria sido aquele bebê que dorme a noite toda. Normalmente um é bem diferente do outro, né? Pelo que eu vejo todo mundo comentar. Então não dá para se basear nisso também. Com certeza. Eu acho que disso tudo, né, Grace, a Carla tá dizendo, né, pressionada pela família, então isso que a gente falou, gente, isso não é só, agora até é legal que esse assunto a gente sempre fala, né, Grace? A gente tem o ser humano, né, tô falando do ser humano em geral, não se sintam únicas, né, com esse sentimento. O ser humano ele tem um sentimento que é de todos, que é de agradar o outro. A gente tem uma necessidade de agradar os outros sem perceber. Uma coisa até inconsciente. Não tem que fazer isso, gente. Não tem que agradar ninguém. Tem que agradar vocês, ao marido, a família. Família que tá ali junto. A família que eu digo é marido, mulher, filhos. Né? Não é nem a sogra, nem a mãe, nem ninguém. Então, assim, ó. E isso para tudo na vida. Essa coisa assim, ó, de não. A gente muitas vezes vive a nossa vida com valores, padrões, seguindo valores, padrões e crenças que não são nossas, gente. Vamos nos libertar das crenças limitadoras que a gente fala, né, Graci? Vamos nos libertar isso para nossa vida. Cresci ouvindo dizer que tenho que ter 3 filhos, minha mãe tinha 6. Gente, isso veio da mãe, da mãe. Se a tua mãe teve 6, tu pode ter um. Aliás, a minha mãe tem 6 irmãos, né? Diga-se de passagem. A minha mãe tem 6 irmãos. Ela teve 2 e eu tive um, né? Aliás, a gente sempre teve família pequena, porque ninguém. A minha mãe é carioca, veio pro Rio Grande do Sul. Nunca convivi assim com família muito grande. E tá ok, tá ótimo. A gente se ama, se diverte entre nós, né? Briga também. Não, eu digo assim, como quem quer tem 2 e quer ter 3, ou tem 4, que nem aqui já falaram também, a decisão de você, se pode ter, se quer ter, que tem uma família grande, que coisa boa, né? Eu penso assim, eu quero que os guris, espero que fiquem vindo na minha casa, eu gosto de casa mais cheia, né? Então, se quer sim, pode, tenham, deixa o pessoal falar, né? Aquela coisa daí fica todo mundo, não tem TV em casa, né? Já começam com umas coisas assim. Gente, deixa eu falar, né? Deixa. Não, com certeza, gente. Isso aí é decisão de cada família, né? E para tudo na vida, assim, ó. Ninguém tem que se basear na opinião dos outros para decidir sobre a sua vida, o seu dia a dia, o que que é bom, o que que não é bom, né? Também, ou entrar naquela, assim, eu tenho 2 meninos, aí todo mundo passa a mesma coisa, né? Ai, a menina, né? Sim, não, eu tô feliz com 2 meninos, tipo, eu não preciso ter uma menina para ficar mais feliz, entendeu? E aí, mas tem coisa aí sempre vão falar, e deixem falar, né? E o negócio, assim, também não adianta ficar batendo boca, né? Dá um sorrisinho, deu, né? Eu já não vou perder tempo com isso. É bem isso. Mas, gente, então o que a gente queria trazer hoje era justamente isso, assim, ó. Não se culpem por não ter, se não quer ter. Tenham se querem ter, né? Se tem muita coisa, né? Não se limitem aí por diversas questões. E eu muitas vezes penso que eu tenho essa limitação de não ter uma rede de apoio, mas talvez eu não queira o suficiente ter 2, porque se eu quisesse, eu ia encarar, né? A minha mãe, inclusive, é uma pessoa que teve 2 filhos. O meu pai ficava direto fora, porque ele era médico, fazia plantão, era muito ausente. E a minha mãe não tinha ninguém da família dela por perto. Morava a família dela no Rio de Janeiro, ela no Rio Grande do Sul, os meus avós falecidos já.
E ela teve dois, encarou, e é o que ela diz, os primeiros anos é um pouco mais difícil, depois ela diz, eu não imaginaria minha vida só com um, né? Ela falou. Então, é realmente isso, quando há essa vontade, a minha sugestão, já que eu tenho só um e fui deixando o tempo passar e foi ficando complicado, tenham logo, né? É. Eu fiquei muito assustada quando o meu era pequeno, que dava trabalho e tal, não tive, mas nesse sentido eu me arrependo. Eu acho que quem realmente quer, claro, daí talvez eu não tivesse tanto a vontade, mas quem realmente quer, eu quero ter dois, eu quero ter três, tenha perto, por serem mais companheiros e por passar aquela loucura de uma vez só, né? É melhor. Né, Graça? A Graça tá aí pra dizer. Passa um É. aperto no começo, mas depois fica maravilhoso, né? São super E companheiros. realmente, se vocês forem pensar, daí tá, passou o desfraude, tá finalmente, tudo de novo, aí tu, putz, não vou encarar. E assim, É, não, esperei que um aninho, já não, vou ter outro, eu não tinha nem passado tudo, né, o desfraude, todas aquelas fases, e eu já encarei, eu disse, não, eu vou passar uma vez só, e aí eu vou voltar a ter minhas noites daqui a uns anos, mas né, é verdade. E pra eles também é super bom, né? Que são bem companheiros por causa da e, proximidade da idade, né? Com é. certeza. Com certeza. Mas, meninas, já estamos aqui há um tempão falando. Agradecemos demais a presença de vocês. E para quem perdeu, para quem pegou pela metade, quem quer indicar, a gente sempre deixa as nossas lives gravadas no nosso blog, né? Graças, acho que dá para ir digitando aí Vou botar aqui. o blog, quem não conhece, a gente escreve textos, coloca as lives para que vocês possam ter acesso depois, possam indicar para as amigas, né? E toda terça às 14 a gente tem live, às vezes a gente tem outras que não são nesses horários, né? Para a semana que vem, aí, quinta-feira agora, né, Graça? A gente vai ter uma outra live show de bola com convidada, Natana Lacerda, empresária, mamãe, que se vira nos 30 para fazer a vida acontecer. Vai Isso estar aí. aqui falando com a gente sobre isso. E mais uma vez, obrigada. Tenha um dia maravilhoso hoje, né? Isso. E se Deus quiser, com mais amor, E menos menos caro. caos, meninas. Obrigada, Grande gente. beijo. Continuem nos seguindo aqui no nosso Insta e toda terça nossas lives aqui nesse mesmo horário. Quinta também teremos, fiquem de olho. Isso. Beijão. Azul.